Em um grande esforço conjunto com os Estados Unidos, Israel busca eliminar o regime terrorista que apoia o Irã no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que as FDI mantêm o combate ao Hamas na faixa de Gaza. Os Estados Unidos avançaram em zonas marítimas estratégicas, como o Mediterrâneo Oriental, o Mar Vermelho, o Estreito de Hormuz e, mais recentemente, o Golfo Pérsico. Depois que a Marinha dos Estados Unidos enviou o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, para o Mediterrâneo Oriental. Os grupos terroristas que seguem o Irã não tiveram sossego na região. O USS Gerald Ford e o USS Eisenhower, dois porta-aviões dos Estados Unidos, alteraram a dinâmica de poder nas zonas marítimas do Oriente Médio. O USS Eisenhower, que substituiu o USS Gerald Ford na região, navegou pelo Mar Vermelho e tentou entrar no Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz. O Irã, que é considerado um país terrorista pelos Estados Unidos, continuou a atacar os navios americanos. Por isso, os Estados Unidos avisaram os pilotos para se manterem a pelo menos 10 milhas náuticas de distância do seu grupo de ataque de porta-aviões. Em meio à guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza, os Estados Unidos avançaram em áreas marítimas estratégicas do Oriente Médio, onde tentam conter o Irã. No entanto, os grupos terroristas que apoiam o Irã não desistiram de atacar os interesses americanos na região. Em uma ação sorrateira, eles tentaram impedir o progresso dos Estados Unidos no Mar Vermelho, usando seus agentes no Iêmen. Em um comunicado, revelou uma notícia surpreendente que abalou o Comando Central dos Estados Unidos. O comunicado informou que, por volta das 11 horas, horário local, no sul do Mar Vermelho, o USS Carney derrubou um drone iraniano que se aproximava de um navio petroleiro da Marinha dos Estados Unidos e de outro navio americano que levava material bélico para a região. O drone já foi usado pelo Irã em operações na Síria e no Iraque e tem um alcance estimado pelas autoridades israelenses em cerca de 700 quilômetros. O Comando Central dos Estados Unidos informou que o alvo pretendido do drone era desconhecido, mas que ele estava indo em direção ao USS Carney, quando sua tripulação atirou e derrubou ele. Em um comunicado de imprensa sobre a queda do drone, disse que ninguém ficou ferido e não houve danos ao USS Carney, o navio de guerra dos Estados Unidos. Foi a terceira vez nas últimas semanas que a Marinha americana derrubou um drone iraniano, enviando uma mensagem forte ao Irã e aos seus aliados terroristas. Nos últimos dias, a administração de Teherã tem adotado políticas muito perigosas em zonas marítimas importantes no Oriente Médio, usando as forças terroristas como ponta de lança. Antes do USS Carney derrubar um drone iraniano, teve outro incidente em que outro drone iraniano caiu a 1.500 metros do porta-aviões USS Aysen, no Golfo Pérsico, o que levou a Marinha dos Estados Unidos a acusar o Irã de agir de forma insegura e pouco profissional. Ninguém dos Estados Unidos se feriu nessa tentativa de ataque por forças terroristas pró-iranianas. Além desse ataque frustrado, o Pentágono anunciou que pelo menos um míssil balístico foi lançado contra o destroyer USS Mason da Marinha dos Estados Unidos de uma área controlada pelos Houthis do Iêmen. Esse míssil caiu no Golfo de Aden, a cerca de 10 milhas náuticas do USS Mason. Felizmente, não teve baixas militares nessa tentativa de ataque terrorista e o míssil foi destruído com sucesso pela Marinha dos Estados Unidos. O porta-voz do Pentágono, o brigadeiro-general da Força Aérea dos Estados Unidos, Patrick Ryder, afirmou que não considera o USS Mason como o alvo do míssil, mas recusou-se a especular sobre o alvo real após essas tentativas de ataque. O vice-almirante Brad Cooper, comandante da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, criticou as ações do Irã que ele descreveu como inseguras, pouco profissionais e irresponsáveis, colocando em risco a vida de americanos e de países parceiros. O Sr. Cooper também pediu a suspensão imediata dessas tentativas de terrorismo pró-iraniana. Ele disse que as forças navais dos Estados Unidos vão manter-se atentas, impedir essas tentativas de forma definitiva e continuar a navegar e a operar onde o direito internacional permitir, promovendo a segurança marítima regional. Conforme as declarações do Sr. Cooper, as forças da Marinha dos Estados Unidos também têm intensificado as suas ações na região contra as organizações terroristas pró-iranianas.
Recentemente, o Eisenhower e os destroyers que o acompanham, um cruzador guiado e uma fragata francesa, atravessaram o Estreito de Hormuz e entraram no Golfo Pérsico. A mídia iraniana divulgou imagens de drones para mostrar o Eisenhower atravessando o Estreito de Hormuz, um ponto crucial na economia mundial, por onde passam cerca de 20% do comércio internacional de petróleo todos os dias. O Irã já tentou fechar o estreito com força militar no passado, mas o Eisenhower mostrou mais uma vez que as ameaças do Irã são vazias e inúteis. Por outro lado, os grupos terroristas que apoiam o Irã, incapazes de romper as defesas da Marinha dos Estados Unidos no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico, atacaram navios civis e petroleiros. Um caso disso foi a tentativa de ataque terrorista a um navio de carga com bandeira de Malta de uma empresa israelense. Esse navio civil foi atingido por um suposto drone, Shahad 136 iraniano, no Oceano Índico. Os rebeldes Houthis do Iêmen, que são apoiados pelo Irã, foram acusados por esse ato terrorista, pois tinham prometido atacar navios israelenses na região como vingança pela guerra de Israel em Gaza. O desenrolar do ataque indicou que os grupos terroristas pró-iranianos foram os responsáveis por esse ato perigoso, mas nem o Irã nem os grupos terroristas pró-iranianos conseguiram realizar seus planos malignos, que visavam navios civis e petroleiros em ataques que prejudicaram a paz e a proteção que os Estados Unidos tinham estabelecido em áreas estratégicas. O Irã e os seus aliados terroristas, como o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e as milícias no Iraque e na Síria, estão sob vigilância dos Estados Unidos nas áreas marítimas sensíveis do Oriente Médio, como o Mediterrâneo Oriental, o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Depois de vários episódios de tensão, o que pode acontecer nesses locais de conflito nos próximos dias? Os Estados Unidos, através dos seus comandantes militares e agências de inteligência, continuarão a acompanhar de perto o Irã. As autoridades de defesa alertaram que os ataques iranianos contra forças americanas poderiam provocar uma reação de Israel, que poderia ampliar a sua ofensiva contra o Hezbollah ou atacar o programa nuclear do Irã, como já fez anteriormente. Fica evidente que esses ataques terroristas apoiados pelo Irã farão com que os Estados Unidos adotem políticas para reforçar a presença das suas forças navais e especiais no Oriente Médio. A cooperação dos Estados Unidos e de Israel em uma área de conflito tão crítica será provavelmente a base para a recuperação da ordem e da paz no Oriente Médio, mas esses dois países também precisam do apoio da Europa Ocidental e do resto do mundo, países como o Reino Unido e a Alemanha. O Reino Unido aumentou a frequência dos voos da sua base aérea em Chipre para apoiar a parceria entre Israel e os Estados Unidos. A Alemanha também enviou forças especiais para a base de Chipre. Essas ações e o envio de tropas da OTAN para locais estratégicos próximos ao Oriente Médio são obstáculos para o Irã e os grupos terroristas que o Irã apoia. A OTAN pode ter que intensificar o controle sobre as forças terroristas ligadas ao Irã e dar apoio total a Israel. Obrigado por assistir. Aqui você vai acompanhar as notícias do mundo em tempo real. Não deixe de se inscrever no nosso canal Alerta Militar. Seja sempre bem-vindo. Até breve com mais notícias.